toda glória seja dada ao Deus onipotente. Amém? Que fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Amém? Então nós já falamos que aquele que habita com Deus, ele está guardado. Ele vai ter paz, ele vai ter harmonia, ele vai ter vitória, porque Deus o guarda no esconderijo. Glória a Deus! Mas nós vamos falar hoje sobre um tema em 1 Samuel, texto, né? Em 1 Samuel 22. Olha lá, 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 1 em diante. Nós vamos falar um pouquinho sobre um homem, um rei, um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Amém? E Davi vai ser o nome do meu neto também, glória a Deus por isso. Né? Então nós vamos estar ministrando uma palavra para você, deste homem, deste jovem, deste homem que Deus honrou pela terra, esse rei maravilhoso que foi Davi para o povo de Israel. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 22, no seu versículo de número 1 em diante. Nós vamos ler, se você puder ficar em pé, fique em pé para a glória de Deus. 1 Samuel, se você não tem Bíblia, preste atenção aqui e acompanhe aqui. Glória a Deus. Mas eu te aconselho que você compre uma Bíblia. Fala ali com o irmão Leandro ali, ó. Trabalha com, porque sem espada não dá para ir para a guerra, meu irmão. Amém? Então vamos ler, eu vou ler o primeiro, você vai ler o segundo e assim sucessivamente. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos, E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajudou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e era com eles uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém? Amém. Quero que você leia comigo o versículo de número 3. No 3, tá? 1, 2, 3. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus vai fazer de mim. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor. Ah, Espírito de Deus, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nós estamos falando do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vemos nesse texto a dificuldade de Davi neste momento da sua vida. Ele passava por um processo tão difícil, mas tão difícil, que se hoje de nós passássemos por isso, com certeza nós desistiríamos. Mas Deus, Ele sabe quem Ele chama. Amém? Deus, Ele sabe quem Ele põe para reinar. Deus, Ele sabe. Então, nós estamos lendo aqui no versículo de número 3, mas eu vou ler aqui no 1, porque eu perdi, eu estava aqui no 2 Samuel, mas é no primeiro. No 22, aqui no versículo de número 1, você acompanha comigo aqui uma coisa interessante, muito interessante. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para com ele. A Bíblia diz, irmão, pode pôr no versículo de número 3 aqui, tá, irmão? Deixa aí. Que Davi, aos seus 17 anos de idade, Deus o escolhera para ser rei sobre Israel, um homem segundo o seu coração. Então, quando Deus Ele escolhe, é porque Ele sabe o
que está fazendo. Davi tinha apenas 17 anos de idade, então veio sobre ele uma unção. Deus falou: olha, desce lá, Samuel, unge um dos filhos de Jessé. E esse filho de Jessé era o mais novo, era o Davi. E naquele momento o Espírito de Deus passou a tomar a Davi. E Davi começa uma trajetória nova na sua vida. Aquele que era desconhecido, aquele que nem se assentava à mesa com os seus irmãos, porém era esquecido de toda a família, agora Deus o escolhera para ser o seu ungido. E aos 17 anos ele também tinha sonhos, projetos, como qualquer jovem na idade. Mas a Bíblia diz então que Davi, ao mando do seu pai Jessé, vai levar pão aos seus irmãos, e ali Deus dá a primeira oportunidade para Davi. E a oportunidade que Deus dá não é brincadeira não. Era derrotar um gigante de quase 3 metros e 80 mais ou menos. Uns dizem isso, outros dizem 2,80, mas na verdade era que um gigante, um guerreiro, Golias. E naquele momento Davi, louvado seja Deus, aos 17 anos, cheio da unção de Deus, ele vai para cima do gigante e com uma pedra o derruba, porque Deus era com Davi. E a Bíblia diz que quando você tem uma vitória naquela, aos 17 anos, você se enche. Davi ficou famoso naquele momento em Israel. Ganhou riquezas, ganhou honra. Foi morar na casa do rei. Mas a Bíblia diz que quando nós chegamos na presença de Deus, para que nós possamos herdar a promessa do Senhor, há uma trajetória em nossa vida. Deus ungiu você e eu da mesma unção. Quem está entendendo? Glória a Deus. Deus derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Todo aquele que recebeu a Cristo tem a unção que estava sobre Davi. É o mesmo poder que estava sobre Sansão. Quem está entendendo? É o mesmo poder que estava sobre Moisés. É o mesmo poder, louvado seja Deus, que estava sobre Josué. Hoje nós temos, pela graça de Jesus Cristo, o Espírito de Deus vivendo em nós. Nada pode subsistir nem parar diante do poder de Deus. Mas quando Deus ele escolhe você, Ele também prova você. E ali Davi, aos 17 anos, vence, ganha status, moral. Todo mundo ali queria andar com Davi, todo mundo queria estar com Davi. Mas aí ele vai morar na casa do rei, casa com uma das suas filhas. Olha que mudada, que transformação. Mas quando Davi pensou que estava tudo certo, começou as perseguições. E essas perseguições viriam dentro da sua própria casa ou da sua família. O seu sogro começa a persegui-lo e querer matá-lo. E ele começa a fugir de Saul. Aquele que estava ali aclamado pelo povo, aquele que estava ali exaltado pelo povo, pela unção de Deus, começa a sofrer. E ele tem que fugir. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi fugiu, que ele foi até dando uma de louco diante de Ax, o rei, aleluia, até do povo lá de Golias, lá os filisteus. Ele foi até lá. E para ele não morrer, ele começou a espumar pelo canto da boca. E aí nós chegamos em nome de Jesus, dentro desse texto. Davi estava fugindo e ele se escondeu numa caverna. Irmãos, quando nós temos Deus como nosso habitar, como nosso esconderijo, Deus ele não quer que a gente viva dentro de caverna. Deus ele não quer que nós ficamos escondidos, mas Deus quer que você apareça em nome de Jesus. Ele não quer que você esteja atrás de máscaras, Ele não quer que você esteja escondido, mas quem é de Deus mostra a glória do Senhor. Quem é de Deus, ele tem que aparecer, para que a glória de Deus venha florescer aonde quer que ele vá. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Davi tinha feito ali, daquele lugar, um lugar forte, um lugar onde ele estava escondido. A Bíblia diz aqui no versículo de número 3, no 3 eu quero que você leia, 1, 2, 3. E foi Davi dali a Mizpá, uma dos moabitas, disse ao rei, deixa estar
sabe o quê? Deus vai fazer de mim. Irmão, Deus falou que ele ia ser rei. A situação de Davi correndo dos seus parentes, só querendo matar, então ele se escondeu. E ele achou que aquele esconderijo ninguém o acharia. Mas os seus pais souberam que ele estava lá. Quem está entendendo? Irmão, não há esconderijo na terra. Não tem lugar para você se esconder. Ainda que você tente, mas se você é de Deus, você não vai conseguir se esconder. Porque Deus não quer você escondido. Deus quer manifestar a glória dele sobre a tua vida. Davi estava tão desanimado, mas ele fala de Deus de uma maneira assim: olha, eu vou morrer. Eu acredito que eu não vou ser rei coisa nenhuma. Por quê, irmão? Porque ele está dizendo aqui no final do versículo, ó, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele já não tinha aquela... Ele estava desanimado. Tanta luta. Fazer o bem é difícil, irmão. Fazer o que é certo é muito difícil. Mas eu não vou deixar de fazer o que é certo só porque é difícil. E é isso que você tem que ter no seu coração. Eu não vou deixar as facilidades me envolver. Se eu tenho que pagar um preço para fazer o que é certo, então eu pago. Porque eu sou do Senhor. Glória a Deus. Então, Davi achou que ele estava escondido, mas ele teve que sair, sabe por quê? Porque Deus, aleluia, enviou seus pais ali. E Davi estava sendo perseguido. Se Saul pegasse ele, ia acabar com a família dele também. Então ele saiu da caverna e levou seus pais para o rei dos Moabitas. Falou: olha, guarda meu pai e minha mãe aí, até saber o que Deus vai fazer de mim. Porque eu não sei o que é que Deus vai fazer de mim. Uma coisa ele tinha certeza, que a vida dele não estava na mão de Saul, que a vida dele não estava nem na mão dele, a vida dele estava na mão de Deus. Glória a Deus. Mas ele estava desanimado, irmão. Meu Deus, mas não falou que eu ia ser rei, derrotei gigante. Venci tantas vitórias para esse rei aí, casei com a filha dele e ele quer me matar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Fazer o que é certo é difícil, irmão. Mas Davi não deixou de fazer o que é certo. Então ele estava escondido, ele achou que aquele lugar era forte. Ele achou que aquela caverna ninguém o encontraria, que ele estava livre do mal. Mas ele esqueceu que sobre a vida dele havia uma unção poderosa. O Davi que derrotou o gigante também derrotaria qualquer mal que viesse sobre a vida dele. Deus não te criou para ficar escondido. Deus não te criou para você andar mascarado. Deus não te criou para você ficar de lado, mas Deus quer manifestar a sua glória. Quem está entendendo o mistério aqui nesta noite? Deus quer fazer algo grande na tua vida, irmão. Crente não pode andar escondido, não pode andar mascarado. Crente tem que se expor, tem que ser sincero com Deus. Olha aí o homem que derrotou o gigante, já esqueceu a unção que estava sobre a vida dele. Já esqueceu que Deus o exaltara, que Deus levantara ele, aleluia, como rei. Mas a luta era tão grande que ele não imaginou. Ele falou: eu acho que Deus mudou de ideia. Deus não vai me constituir sobre rei, não. Tem como eu reinar, não. Está todo Israel querendo me matar. Quem está entendendo? Saul era rei de Israel, irmão. Ele estava indo para outra nação, porque Saul estava querendo matar Davi. Pessoas, irmão, estão tentando matar você também. Pessoas tentam acabar com a sua vida todos os dias. Pessoas querem ver a sua queda. Pessoas querem o seu mal. Mas eu digo para você: se esconder não vai adiantar. Deus manda você se levantar como homem e mulher de Deus, como uma jovem do Senhor, e usar a unção que está sobre a tua vida. Não adianta se esconder, porque Deus sabe, irmão. Deus conhece. A Bíblia diz no capítulo 3 que quando o homem caiu em pecado, lá no paraíso, Deus passeava com o homem, com Adão. Deus passeava com ele no jardim. E quando ele pecou, quando ele comeu o fruto que não era para comer, a Bíblia diz que Deus então falou: Adão, onde está você? Ele se escondeu da presença de Deus. Mas Deus não perguntou outra coisa a não ser: Adão, onde está você? E ele não respondia. Não era
uma pergunta do lugar que ele estava vendo. Não, Deus queria saber onde estava ele. Porque todas as vezes Deus descia e passeava com ele. Deus estava sentindo a falta de Adão. E Adão estava escondido, irmão. Mas por pecar, pelo pecado, ele estava se escondendo de Deus. E quando Deus perguntou, a primeira coisa que ele deveria falar é se apresentar. Quando Deus falou, porque Deus era amigo dele, andava com ele ali, já que ele tinha caído, ele tinha que se mostrar para Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Olha aqui, Senhor, estou nu. Adão, você comeu do fruto que eu comi, Senhor. Mas a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. A segunda coisa foi acusar o próprio Deus. Ele disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto que eu comi. E isso Deus não quer ouvir. Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu não sei qual seria a história, mas se ele se apresentasse diante de Deus, disse, olha Deus, eu pequei. Eu comi do fruto. Não, a mulher que tu me deste, já acusou Deus. E quando a pessoa, ela não se converte, e quando a pessoa, ela não tem, aleluia, sinceridade para com Deus, ela não assume o seu pecado, ela não confessa, aleluia, que é ela que está errada, que é ela que errou, Deus não pode fazer nada. Não, a mulher que tu me deste deu do fruto. Não, mulher, por que você não cuidou dela? Eu dei a esposa para você cuidar. Você comeu porque você quis. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Então ele tentou se esconder. E não era, irmão, para se esconder. Era para ele se aparecer. E dizer, Deus, eu pequei contra ti, eu pequei contra a tua palavra. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que se há misericórdia, há em Deus. Glória a Deus. Com certeza Deus não agiria da mesma forma. Com certeza o pecado traz consequências. Mas Deus teria misericórdia se ele assumisse. E nós vemos muitas pessoas que não assumem o seu pecado, não confessam diante de Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Pare e ouve, Deus, que você vai saber por que você está passando por isso. Porque muitas vezes você está escondido, muitas vezes você está com máscara, dizendo que é de Cristo, mas lá fora você não age como tal. Quem está entendendo? Não há brilho, no seu coração há dureza, no seu coração há inveja, no seu coração há raiva, há fúria. Eu posso ouvir glória a Deus? Então você se esconde atrás dessas barreiras. Ah, se fosse ele, ah, se ele melhorasse, ah, se eu fosse mais novo, ah, se eu fosse mais velho, ah, se eu fosse amandar, chicalamandai. Deus está falando, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, porque eu te ungi para ser rei, não para ser vergonha. Quem está entendendo? Não é para andar envergonhado e nem envergonhando, mas é para se mostrar, porque a glória de Deus vai descer sobre a tua vida. Deixa mandar sai. As lutas eram uma grande. Davi estava desanimado desse final aqui que ele disse, irmão. Até que saiba o que Deus há de fazer comigo. Deus enviou a família dele para ele sair da caverna. E ele saiu. Só que ele saiu e voltou. Levou os pais dele, pensou que estava em segurança, só cuida do meu pai e da minha mãe aí, e voltou para a caverna. Ele não estava entendendo. Muitas vezes você não está entendendo também. Quem está entendendo aqui o que está acontecendo na sua vida? Aleluia. Não estou entendendo, Senhor. O Senhor falou que tem uma promessa, o Senhor falou que o reino, o Senhor falou que as portas estão abertas, o Senhor falou e Deus falou, Ele não volta atrás, mas Deus, irmão, Ele quer muito mais, aleluia, para você. Deus quer que você, aleluia, resplandeça a sua glória. Deus quer, aleluia, glorificar o nome dEle na tua vida, na tua situação, no teu casamento. Deus quer fazer uma grande obra. E ele ficou desanimado, irmão. Voltou para a caverna de novo. Até vou ver o que Deus vai fazer de mim. Ele já não cria que ele poderia ser rei mais. Ele já cria até na morte. Quem está entendendo? Glória a Deus. E às vezes Deus permite que a nossa família passe por algumas dificuldades. Sabe por quê? Para você sair da caverna. Para você passar, aleluia, a buscar mais a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Mandou os pais dele, estavam escondidos lá. Falou assim, bicho, se Saul pegar, vai matar meu pai e minha mãe também, então eu vou sair. Quem está entendendo? E muitas vezes Deus faz isso para você sair.
E ali ele levou os pais dele para lá. E o que ele fez? Voltou para a caverna. Olha o teu irmão, fala, sai da caverna, irmão. Aleluia! Fala, você nasceu para reinar, meu irmão. Fala, você tem que estar no domínio. Versículo de número 4, lê aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, no 4, versículo 4. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Lugar forte, ele achou que ali ele estava seguro. Quantas pessoas acham que andar escondido é segurança? Que fazer as coisas por debaixo do pano não vai fazer mal algum. Irmão, quem é de Deus é claro como a água. Amém? É claro como a água. Quem é de Deus, irmão, ele anda, aleluia, buscando o Senhor pela sua misericórdia. Não é que você não vai pecar, é que você tem que assumir o seu pecado e buscar a santidade. Quem está entendendo? Não é só assumir o pecado, eu sou pecador mesmo, e aí eu vou ficar aí, não, irmão, sou pecador, mas não quero ser mais. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Quem está entendendo? Glória a Deus. Davi voltou para lá, o chamado dele não era para reinar, era para dirigir, era para conduzir uma nação. E ele falou, isso não vai ser possível. Está todo mundo querendo me matar? Está todo mundo querendo me pegar? Ele achou que Deus havia esquecido da promessa. Mas quando Deus faz uma promessa para você, meu irmão, pode passar o tempo que for, a promessa há de se cumprir na tua vida. Pode você não acreditar, pode as pessoas não acreditar, pode ninguém acreditar, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Talvez você não está entendendo, igual Davi não estava entendendo. Me chamou para reinar, está todo mundo querendo me matar. Manda um monte de... Olha o primeiro exército de Davi, irmão. Versículo 2, olha o exército dele, o primeiro exército dele, ó. Estava lá na caverna escondido. Olha o que Deus mandou para ele, presta atenção no versículo 2. No 3, 1, 2, 3. E ajudou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e era com eles uns 400 homens. Você já pensou, irmão? O cara fugindo, achando que Deus não era na vida dele. O senhor não falou que ele ia ser rei? Agora todo mundo querendo matar. Cadê o meu exército? Deus fala, calma aí o exército. Gente desgostoso, quem está entendendo? Só perturbado. Olha lá, irmão, endividado. Davi numa situação, Deus manda os endividados para ele. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem promessa na vida dele. Servir a Deus não é quando tem, é quando não tem. Quem está entendendo? Servir a Deus, aleluia, é crer no milagre de Deus, não no milagre seu. Então louvado seja Deus. Olha o que Deus mandou para ele e fez dele capitão. Fala o teu exército aí. Mas meu Deus, só tem endividado aqui. Ele fala, olha que eu pago as dívidas. Quem está entendendo? Glória a Deus. Mas Senhor, o Senhor não está vendo aqui, ó, todo mundo está apertado. Eu já estou aqui apertado, estou querendo matar. O Senhor manda todo esse povo aqui, homens de espírito desgostoso. Olha aí, irmão, pessoas que queriam até se matar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Vamos lá, não tem nada a perder mesmo. Quem está entendendo? Vou com aquele Davi ali. Vamos matar todo mundo, vamos matar um ao outro. Só perturbado, irmão. E muitas vezes na sua vida é assim, irmão. Quando você está na luta, é que vem, aleluia, mais problema. Quem está entendendo? Por quê, irmão? Porque é na luta que vem, aleluia, quem é o campeão. É na adversidade que Deus tem. Quem é o cristão? Aleluia! Porque servir a Deus quando tem é fácil. Mas servir a Deus quando não tem, irmão, não é para qualquer um, não. Quem está entendendo da glória? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ali em Gideão, capítulo 6 de Juízes, Deus chamou aquele monte, voltou um monte de homem, uma multidão, 32 mil, pode mandar embora. Ficou 10 mil, manda 10 mil embora, só sobrou 300. Só sobrou 300 homens, de 32 mil. Aleluia, não precisa não. 39, Gideão falou, meu Deus do céu. Deus falou, é para que ninguém se gafe, para que ninguém fique falando, foi eu que venci a guerra. Quem serve a Deus, irmão, depende de Deus. Aleluia. Em qualquer
qualquer situação é Deus. Amém? Em qualquer momento Deus vai bradar na tua vida. Quem está entendendo da glória? Deus falou, Gideão, tem muita gente com você, mas só sobrou 10. Ele falou, agora você fala aqueles que beber, que se abaixar, pôr a boca na água e tomar igual cachorro. Olha aí, irmão. Só esses que vão ficar, o resto pode mandar embora, tudo covarde. Só ficou 300. Quem está entendendo da glória? Quantidade sem qualidade, irmão, não vale nada. Tem que ter quantidade, tem que ter qualidade. Ô Espírito Santo, tinha um exército ali que não valia nada aos olhos de Davi. Quem está entendendo? E até os olhos do mundo. Mas o que era que ia dar vitória para ele, irmão? Era a quantidade? Não, era Deus. Aleluia! Aquele povo que estava ali era para Davi cuidar. Quem está entendendo? Você vai cuidar. Você serve ali. Tem uma unção sobre a tua vida e você vai ensinar. Você vai mostrar quem é o teu Deus e quem sou eu na tua vida. Aleluia! Eu vou subir, glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala, sai da caverna, meu irmão. Aleluia! Davi não estava entendendo o trabalhar de Deus, irmão. Ó, vou levar meu pai para lá, voltou para a caverna e falou, até saber o que Deus vai fazer de mim. Ele já achou que ele não ia ser mais ele. Quem está entendendo? Ele falou, não passo dessa semana, aleluia. Esse monte perturbado agora aqui, agora todo mundo vai saber que eu estou aqui. Não há esconderijo na terra que Deus não te ache. A Bíblia diz no Salmo 139, ainda se você for para o inferno, lá Deus te visita. Aleluia. Lá Deus será a luz. Quem está entendendo? Ainda que você tenha que se esconder no inferno, Deus será a luz na tua vida. Glória a Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Versículo de número 5. Vamos ler aqui, irmão. Versículo de número 5. No 3. 1, 2, 3. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques naquele lugar, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o fosso de Querete. Amém? Voltou para a caverna, levou os pais, falou, eu vou ficar aqui até saber o que Deus vai fazer de mim. Deus mandou o profeta lá. Vai lá, fala para aquele tonto, para ele sair, que aí não tem fortaleza nenhuma. Quem está entendendo? Sai para fora, Davi, porque eu estou te vendo. Quem está entendendo? Sai para fora, Davi, porque eu quero fazer a obra na tua vida. Sai para fora, Davi, porque eu tenho um contrato contigo na terra. Eu tenho uma aliança. Aleluia. Eu tenho promessa para cumprir na tua vida. Davi, sai da caverna. Aleluia. Aí no esconderijo, você tem que se esconder em mim. Quem está entendendo? Você tem que se esconder em mim. Você tem que, aleluia, estar comigo para que eu esteja contigo. Oh, glória a Deus. Sai no lugar seguro. Queriam, eu sei o que Deus vai fazer de mim. O profeta desceu lá. Falou, sai desse lugar aí, Davi. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Olha lá. Capengando, com 400 soldados, tudo perturbado. Vai Davi e fala, meu Deus, eu vou para onde agora? Quem tem Deus, irmão, vai para onde Deus manda. Amém? Orete, a Bíblia é o bosque de Orete. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Por que Deus tinha que fazer ele passar por tudo isso? Para quando ele reinasse, ele tivesse a justiça de Deus, não a dele. Ele tinha amor, irmão, pelas almas. Quem está entendendo? Davi teria amor pelas pessoas, porque é no sofrimento que se faz um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher. É no sofrimento que você tem misericórdia. Quem está entendendo? Uma mulher, quando está para dar à luz, naquele momento ela sofre tanto, mas quando nasce a criança, ela dá tanta risada e ela se alegra e ela ama de um jeito que ninguém ama. Porque no sofrimento é que se faz uma mulher. No sofrimento é que se faz uma mãe. Quem está entendendo da glória? E muitas vezes a gente não quer, mas o sofrimento ele traz paciência e acrescenta o nosso amor. Davi começou a entender o que Deus estava fazendo.